Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana de Biologia e hoje a nossa aulinha vai ser sobre genética. Nós vamos introduzir o assunto sobre genética, entender melhor o que significa esse termo. Se eu perguntar para vocês o que vocês entendem por genética, o que a palavra genética traz de lembrança, né, vem na memória de vocês, muito provavelmente vocês vão falar sobre características, sobre hereditariedade, né? Então, a gente ouve muito falar do termo genética, de material genético, que as nossas características são determinadas pelo nosso material genético. A gente até observa mesmo que características que a gente possui muitas vezes é parecido com a do pai, parecido com a da mãe ou dos avós, né? Então, a gente entende isso e observa isso no nosso dia a dia. O que a gente vai fazer aqui é entender o que realmente é na prática, né? O que tem lá dentro das nossas células que determinam essas características e como elas são passadas para frente através dessa hereditariedade. A gente vai começar a falar sobre isso, ok? Então, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos básicos, o que a gente utiliza, quais são os termos que a gente utiliza em genética e o que eles significam. A gente vai começar falando sobre o material genético, né? Então, quando eu falo para vocês, o que é material genético? Vocês vão me falar, é o DNA, professora, né? É o gene. Então, vamos entender melhor o que é isso. O que é o DNA? O DNA é uma sigla, né? Que significa ácido desoxirribonucleico, uma sigla em inglês. O ácido desoxirribonucleico nada mais é que uma molécula orgânica, como outra, como a proteína, como o carboidrato, como o lipídio. Nós temos aí os ácidos os ácidos nucleicos. Entre eles, o ácido desoxirribonucleico, que a gente conhece como DNA. Então, é uma molécula orgânica encontrada nas nossas células, assim como a gente encontra outras moléculas orgânicas nas células dos seres vivos, né? Essa molécula, muito importante, inclusive, ela é uma molécula que a gente tem no núcleo das nossas células muito grande. E em cada trecho dela, a gente tem como se fossem sequências de códigos, que a gente chama de genes. Então, o gene, que é o que determina, de onde deriva a palavra genética, inclusive, né? Eles são trechos, os genes são trechos do DNA, trechos da molécula de DNA que tem uma sequência correta ali, que funciona como se fosse um código. Código para quê, Juliana? Código para dar origem a uma outra molécula, que seria o RNA, como está representado aí na figura para vocês, né? Então, a gente tem a molécula de DNA representada com duas fitinhas enroladas, né? Que é assim, que é a carinha da molécula de DNA, e um pedacinho, um trecho dela significaria aí um gene, e essas fitinhas que enroladas aí na molécula, elas servem de molde para dar origem a uma outra molécula que é o RNA. O RNA é uma outra molécula de ácido nucleico um pouco mais simples, que também vai servir de molde para dar origem para as proteínas, e são as proteínas as responsáveis por dar as nossas características. Então, esse processo é um processo um pouco complexo e longo, não é assim o gene dá origem às nossas características de cara, né? Mas é bom a gente entender o que isso significa. Então, o gene, ele é uma sequência de código para dar origem a uma molécula mais simples, que vai dar origem às proteínas e determinar as nossas características. Beleza? Então, tá até escrito aí, ó, um gene contém informação, que seria esse código, para a produção de um RNA funcional, ou seja, um RNA que vai dar origem às proteínas. Resumindo as nossas características, beleza? As nossas características genéticas. Porém, pessoal, essa molécula de DNA que a gente tem dentro das nossas células, elas não estão inteiras, ela não está inteira dentro do núcleo da nossa célula. Ela está dividida em pedaços. Então, muito provavelmente, você também já ouviu falar em cromossomo. O que é o cromossomo, então, na prática? Cromossomo são pedaços de DNA dentro das nossas células. Em vez de a gente ter uma molécula inteira, única, de DNA no nosso núcleo celular, a gente tem vários pedaços bem enroladinhos aí para caber, né, de DNA que a gente chama de cromossomos, tá? Esses cromossomos, da mesma forma que a molécula inteira, eles carregam também os genes. Então, cada pedaço de DNA vai ter, que é um cromossomo, vai ter alguns genes, vai conter alguns genes.
ok? E aí tá representando aí o locus gênico, né? Tá só simbolizando que em cada local, né, cada posição determinada do cromossomo, nós vamos ter um gene específico, ou seja, um gene, um código que vai determinar lá no final uma proteína específica para determinada característica. Beleza? Até aí? Vamos seguir então. Antes de eu continuar com os conceitos básicos de genética, a gente entender alguns termos, a gente precisa entender como esses cromossomos estão nas nossas células. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que nós, no caso a nossa espécie, a espécie humana, somos organismos sexuados. Significa que a gente recebe material genético tanto do pai quanto da mãe, né, através da reprodução sexuada. Então, os nossos cromossomos, que eu estava falando para vocês, esses pedaços de DNA, eles não vêm unicamente de um. A gente recebe sempre um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Eles vão formando nas nossas células pares. Então, todas as células do nosso corpo, que aí a gente está conceituando o termo, né, as células somáticas, célula da minha pele, a célula do meu sangue, a célula de qualquer tecido do meu corpo, são as células somáticas, elas possuem sempre pares de cromossomos, um que veio do pai e um que veio da mãe. Tá? Então, em cada par, eu tenho um representado pelo cromossomo que vem com os genes do pai e um representado pelos cromossomos que veio da mãe, né, que vieram da mãe. Então, a gente chama isso de célula diploide, quando a gente tem dentro dela pares de cromossomos. Então, vocês também já devem ter ouvido falar que a espécie humana possui 46 cromossomos no seu total, 46 pedaços aí da molécula de DNA bem enroladinha, bem condensadinha, porque ela é realmente muito grande. Esses 46 cromossomos, na verdade, estão divididos em pares, e pares certos, né? Que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem, na verdade, 23 pares de cromossomos nas nossas células somáticas, nas células do nosso corpo. Porém, existem também células que a gente produz que não são somáticas, são células sexuais, são os gametas, né? Então, nos homens, a gente tem a produção de gametas masculinos, chamados de espermatozoides, e nas mulheres, gametas femininos, chamados de óvulos. O que acontece? Esses gametas, eles não podem carregar 23 pares de cromossomos, porque eles têm uma função única, que é o quê? Se fundir uns aos outros, que ocorra a fecundação, que é a união do espermatozoide do óvulo. Então, os cromossomos encontrados nos óvulos precisam se encontrar nos cromossomos encontrados nos espermatozoides, tá? Então, quando ocorre a formação, quando uma célula somática dá origem a uma célula sexual, a gente tem aí a meiose, né, o nome dessa divisão celular, a gente tem aí apenas metade do material genético é passado para essas células gaméticas. Então, o meu espermatozoide, ele tem 23 cromossomos, ele tem alguns cromossomos da minha célula somática, da célula do meu corpo. O meu óvulo, ele tem apenas 23 cromossomos, ele tem metade dos cromossomos encontrados na célula de outro tecido do meu corpo, tá? Então, juntos, né, numa fecundação, eles vão se encontrar e dar origem a um organismo agora novamente com 46 cromossomos, encontrando seus parezinhos ideais aí, formando novamente um indivíduo com 46 cromossomos. Entendem isso? Voltando aqui rapidinho, essas células gaméticas, né, os espermatozoides e óvulos, são células haploides, porque eles não têm pares de cromossomos, eles recebem sempre um de cada. Recebe, por exemplo, o par de cromossomo 1, na hora de produzir o meu óvulo, eu recebi aquele que veio do meu pai. O par de cromossomo 2, agora eu recebi o que veio da minha mãe. Juliana, é sempre assim, um que vem do pai e que vem da mãe? Não, é ao acaso. Pode vir a maioria do pai, a maioria da mãe, pode vir alguns do pai, alguns da mãe, é sempre ao acaso. Os meus gametas vão receber esses cromossomos de forma aleatória, né? E diferentes uns dos outros. Ok?
Então, voltando aí aos nossos termos genéticos que a gente precisa entender, tá, pessoal? Então, o que acontece? Esses cromossomos, como eu disse, eles se encontram durante a fecundação, né? Um que veio do pai e um que veio da mãe. E eles têm pares certos, como eu também já disse. A gente chama isso de cromossomos homólogos, tá, pessoal? A gente tem aí um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe e que tem o seu par certo, o seu homólogo certo. Como é que eles sabem, né? Qual que é o par certo, o cromossomo homólogo? Também é o acaso que eles se juntam? Não. Os cromossomos homólogos, eles carregam sempre pares de genes alelos. A gente vai entender isso melhor, tá? Vocês estão vendo aí, por exemplo, na figurinha, representando 2 cromossomos que carregam sempre genes que estão sendo simbolizados com a mesma letra. A gente usa essas letras para simbolizar os genes, para ficar mais didático, tá, pessoal? Então, por exemplo, um cromossomo que veio com os genes A e B vai se juntar a um cromossomo que veio de outro gameta, que também tem os genes A e B. Então, a gente chama isso de cromossomos homólogos. Vamos entender isso melhor, gente. Quer dizer, um cromossomo, ele vem com determinados genes e cada letrinha dessa que está simbolizando um gene, ele determina uma característica diferente. Então, por exemplo, num cromossomo que contém os genes A, B e C, eu tenho genes que determinam características como formato do queixo, formato dos olhos, cor dos pelos, né? E ele tem que se juntar a um cromossomo que veio do outro gameta, que também contém os genes A, B e C, que são os genes que também vão determinar o formato do queixo, formato dos olhos e cor do pelo, entende? Então, cromossomos homólogos carregam os mesmos genes alelos, e genes alelos são os que determinam juntos a mesma característica. Juliana, então você está me dizendo que as minhas características não são determinadas por um gene, e sim por um par de genes? Sim, um que veio do pai e um que veio da mãe. É essa junção de genes alelos, de cromossomos com os mesmos genes alelos, que vão determinar uma característica. Conseguem entender isso? Então, voltando aqui na definição, cromossomo homólogo são cromossomos que carregam os mesmos genes alelos. Genes alelos são os genes que juntos determinam as mesmas características. Beleza? Então, por exemplo, um cromossomo com os genes A, B e C, para essas características aí que a gente deu no exemplo, né? Não vai ser homólogo de outro cromossomo que veio com o gene DEF, porque DEF são genes que determinam outras características. D, a cor dos meus olhos, se o lobo da minha orelha é grudado aqui no rosto ou não, né? F, se eu tenho 5 dedos na mão ou se eu tenho 6. Então, vão determinar outras características. Quando eu junto um cromossomo que com o gene D junto com o gene A, juntos eles não vão determinar nada, porque cada um serve para determinar uma característica diferente. Deu para entender? Então, esses são os conceitos de cromossomos homólogos e genes alelos. Assim, eles estão organizados nas nossas células diploides, né? As células que contêm os parzinhos corretos aí, com parzinhos de genes alelos, determinando todas as nossas características. E aí, pessoal, vocês devem ter notado também que quando a gente simboliza o gene com letras, às vezes a gente está simbolizando com uma letra maiúscula, às vezes a gente está simbolizando com uma letra minúscula. Isso tem algum significado? Tem, tá? Então, a gente determina com letra maiúscula o que a gente chama de gene alelo dominante, tá? E com letra minúscula, o que a gente chama de gene alelo recessivo. Vou dar uma pausinha aqui, que eu errei aqui a sequência do slide, mas não tem problema não. Vamos voltar aqui no dominante recessivo. O representado pela letra maiúscula é o que a gente chama de gene alelo dominante. O que quer dizer isso? Que o dominante domina, né? Então, se
o dominante expressa a característica que o meu queixo é mais quadrado, se eu recebo um dominante do pai e um dominante da mãe, o meu queixo vai ser como? Quadrado, né? Agora, eu também posso receber um dominante da mãe e um que está simbolizado com letra minúscula aí, recessivo do pai. Quando isso acontece, ou vice-versa, tá, gente? Um dominante do pai e um recessivo da mãe. Tanto faz. Quando eu recebo um de cada, o que acontece? B aí era a cor do pelo. Era formato dos olhos, né? No meu slide anterior, é formato dos olhos. Então, vamos supor que para característica formato do queixo, eu tenha recebido o dominante do pai e o dominante da mãe, que determina que o queixo é quadradão. Se eu tivesse recebido minúsculo de um, né, recessivo de um, recessivo do outro, meu queixo não seria quadradão, ele seria arredondadinho, por exemplo, né? Mas eu recebi dominante dos dois, então não tem jeito, meu queixo vai ser quadradão. Agora, para formato dos olhos, eu recebi um de cada. E aí, o dominante, vamos supor, determina aquele olho mais amendoado, né? Mais puxadinho. E o recessivo, que é o minúsculo aí, representado pela letra minúscula, um olho mais redondo. Se eu recebi um dominante de um e um recessivo do outro, qual vai ser a cor, qual vai ser, desculpa, o formato do meu olho? Vai ser um amendoado e um redondo? Não, né, pessoal? O dominante domina. Então, é isso que a gente tem que lembrar, esse termo dominante. Então, o maiúsculo aí, ele domina, ele apaga o efeito do minúsculo, do recessivo, tá? Então, somente o gene dominante se expressa quando eles vêm um de cada. Então, o meu olho vai ser amendoado, porque eu tenho recebido do meu pai ou recebido da minha mãe um gene dominante. Então, o para olho arredondado se apaga ali, mas eu tenho um alelo. Às vezes eu nem sei que eu tenho aquele alelo, né? Só vou saber quando eu tiver filhos e passar esse alelo para frente. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Vamos continuar aqui. Então, vamos pular aqui para o gene recessivo, depois eu volto. Então, como eu já disse para vocês, quando os genes são simbolizados por letras minúsculas, é para dizer que esse gene ele não é dominante, ele é recessivo. Então, como eu tinha dito como exemplo o formato do queixo, se eu receber recessivo do pai e recessivo da mãe, o meu formato do queixo não vai ser quadradão, né? Porque eu não tenho gene para queixo quadradão, eu tenho gene para queixo arredondado. Então, se eu recebi um gene para queixo arredondado do pai e um gene para queixo arredondado da mãe, meu queixo vai ser arredondado, né? E o que acontece, Juliana, quando eu recebo um de cada, né? Na verdade, eu já respondi isso, né? Então, se eu tivesse recebido um asão de um e um azinho do outro, o meu queixo seria como? Quadradão. Porque o asão, que é o dominante, ele está inibindo o efeito do azinho, vamos supor, né? Vamos dizer assim, inibindo o efeito do gene recessivo, né? Então, da mesma forma que o exemplo que a gente mostrou aí, onde o gene recessivo para formato do olho arredondado, ele se apaga porque eu recebi de um dos dois, não importa qual, um gene dominante para olho amendoado, né? Então, entenderam o efeito do gene dominante e do gene recessivo? O dominante sempre predomina. Se ele estiver presente porque ele veio de um dos dois, do pai ou da mãe, ou se ele estiver presente dos dois, ele vai predominar. O recessivo só predomina na ausência do dominante, quando o dominante não está presente. Eu não recebi um gene dominante para aquela característica, nem do meu pai, nem da minha mãe. Beleza? Então, isso quer dizer que a gente pode receber genes alelos iguais, dominante com dominante ou recessivo com recessivo, ou genes alelos diferentes, né? E aí a gente tem termos técnicos para isso também, né? Quando eu recebo genes alelos iguais, sejam eles dominantes ou recessivos, a gente fala que eles são homozigotos. Esse termo homo quer dizer igual, né? Então, eu recebi azão do pai e azão da mãe, é homozigoto. Recebi azinho do pai e azinho da mãe, é homozigoto. Eu recebi bezão do pai e bezão da mãe, é homozigoto. Eu recebi bezinho, bezinho, homozigoto. Então, se eles são iguais, os genes alelos são iguais, sejam dominantes ou recessivos, eles são considerados homozigotos. Beleza?
E quando são diferentes, quando eu recebo um dominante de um e um recessivo de outro, não importa qual gene estamos falando, a gente fala de heterozigoto. Hétero vem de diferente, beleza? Então, se para uma característica eu tenho um gene homozigoto dominante, eu tenho os dois dominantes. Se eu tenho gene homozigoto recessivo, eu tenho os dois recessivos. Se eu tenho gene heterozigoto, eu não preciso falar que é dominante ou recessivo. Eu recebi um dominante de um e um recessivo do outro, né? E a gente já sabe que o dominante, a característica que o dominante determina é o que vai prevalecer. Show de bola? E aí, pessoal, um outro termo que a gente usa é o genótipo. Então, quando eu falo assim, qual é o meu genótipo para formato do queixo? O meu genótipo é heterozigoto. Então, eu sei que eu tenho um azão e um azinho, né? O meu genótipo para formato do olho é um homozigoto dominante. Então, eu sei que eu tenho Bzão, Bzão. O meu genótipo para cor do pelo, é recessivo. Então, eu sei que eu tenho Czinho, Czinho. Tá? Tô dando exemplos, tá, pessoal? Então, o genótipo é o conjunto de genes. Ele pode falar de uma característica específica, né? Falar qual é, para determinar qual é o par de genes que você recebeu para aquela característica, ou pode ser um conjunto de genes. Qual o genótipo daquele indivíduo para todas as características, né? São todos os pares que ele recebeu do pai e da mãe, todos os seus cromossomos para todas as suas características. Então, o genótipo é o conjunto de genes, sejam eles homozigotos, dominantes, recessivos, heterozigotos, que aquele indivíduo tem. E quando eu falo de fenótipo, eu estou querendo saber qual é a característica que aquele genótipo determinou, tá? Então, estava falando aqui para vocês de formato de queixo, por exemplo. O genótipo azão determina o fenótipo queixo quadrado, né? Então, fenótipo é a característica determinada pelo genótipo, tá? O meu genótipo para a cor do olho é Bzão, Bzinho. O meu fenótipo é olho castanho, tá? Então, fenótipo é a característica. Juliana, o fenótipo é determinado apenas pelo genótipo? Não, tá? Isso também é um assunto muito importante. O fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, mas também ele pode ser influenciado pelo meio ambiente. Então, a minha característica física, ela também é influenciada pelo meio ambiente, tá? Todas as características genéticas são influenciadas pelo meio ambiente? Não, tá? Porém, algumas sim. Então, por exemplo, né? Dois indivíduos gêmeos idênticos. O que significa o gêmeo idêntico? Que eles têm as mesmas sequências, os mesmos cromossomos com os mesmos genes, recebeu os mesmos do pai e da mãe. Então, eles têm o seu genótipo idêntico, tá, pessoal? Para todas as características. Todas. Mas eles foram separados na infância. E um foi levado para uma família da Somália, né, que é um país da África, e um foi levado para a Itália. Aí é uma analogia, uma brincadeira aí, né, que na Somália é um país muito pobre, onde infelizmente as pessoas, a população ali sofre muito com o problema da fome, e na Itália as pessoas comem muito, né? Então aí 20 anos depois, eles vão ser iguaizinhos, eles se reencontram e eles vão ser idênticos. Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente aquele que viveu na Somália, que teve problema aí com a alimentação, é bem magrinho, e aquele que viveu na Itália, vamos supor que ele era de uma família rica, comeu de tudo, né, que tinha na Itália, pizza, macarrão, tudo, e aí ele é bem mais gordinho. A gente tá brincando assim, mas eles podem ter fenótipos diferentes, porque um cortou o cabelo, o outro alisou o cabelo, um pintou o cabelo, outro raspou o cabelo, né? Se eu tenho uma irmã gêmea e eu sou uma pessoa que não gosto de sair no sol, que fico só, gosto de estudar, de ficar dentro no computador, né? Gosto de comer, e a minha irmã gêmea é uma surfista, que tem nos seus hábitos aí todo dia levantar cedo, pegar sol, surfar, com certeza a gente vai ter aparências físicas muito diferentes, né? Então, o meu tipo físico, o meu corpo, a cor da minha pele, o meu cabelo, né? Então, o fenótipo, ele pode ser influenciado pelo genótipo. Mas, por exemplo, existem algumas características que não mudam.
o grupo sanguíneo dos dois aí, irmãos gêmeos, com certeza é o mesmo, porque não importa o que eles tenham feito, não tem como a gente mudar o nosso grupo sanguíneo, né? Ele vai ser sempre o mesmo. Entenderam a diferença de genótipo e de fenótipo? Espero que sim. Então, pessoal, esses foram alguns conceitos genéticos, né? Que a gente precisa entender para entender depois como essas características são passadas de pai para filho, né? Na hereditariedade. E as nossas próximas aulinhas aí vão ser sobre esse camarada e a lei que ele criou da genética, né? Que é o Mendel. E aí a gente vai entender melhor essa transmissão, porque foi o Mendel que descobriu como acontece essa transmissão dos nossos genes, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado e ficamos aí para a próxima aula sobre genética. Um abraço.